Graça e paz, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sendo colocada sobre a sua vida nessa manhã. E para isso ocorrer, que você venha a crer no Senhor, a crer em Deus, a crer em Cristo Jesus, porque Ele é o doador de toda a bênção dessa terra. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor faz, Deus, por tudo que o Senhor é. O Senhor é Deus presente, Deus de aliança, Deus que coloca realmente, Deus, a vida, Senhor, em nós, Senhor. E nós queremos, Pai, pedir nessa manhã que o Senhor fale conosco, fale, Deus, ao mais profundo do nosso coração, aonde nós, Deus, precisamos, Deus, ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala, Deus, com aqueles que estão hoje, Deus, pedindo uma palavra do Senhor, que hoje recebam de Ti, Pai, esse pedido e recebam a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós estamos caminhando um pouco na palavra do Senhor, um pouco aqui sobre o livro de Gênesis. E neste livro de Gênesis, nós vemos hoje a aliança de Deus, não só com Noé, mas com toda a humanidade. Vamos abrir então a palavra de Deus no capítulo 9 de Gênesis, e nós vamos ler a palavra do versículo 1 até o versículo 19. 1 ao 19. Diz assim: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Então nós vemos aqui a saída de Noé com sua família da arca. O final desse tempo nós vemos aqui.
Então, nós temos aqui como tema a aliança de Deus. Eu quero que você coloque como primeiro ponto a bênção. No que consiste essa aliança? Na bênção. Olha só o versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Nós vemos que nessa aliança, o que vemos aqui como parte dessa aliança, no que consiste essa aliança, em primeiro lugar, nós vemos a bênção de Deus sobre Noé e sobre seus filhos. A bênção de Deus. E é interessante nós notarmos que a bênção de Deus aqui, ela veio não por aquilo que Noé fez. Como assim não por aquilo que Noé fez? Porque Noé praticamente não fez nada. A única coisa que Noé fez para receber essa bênção foi crer em Deus. E quando ele creu em Deus, ele construiu a arca e ele foi salvo, e a sua família foi salva. E assim nós vemos que Deus agora, nessa saída da arca, depois do dilúvio, Deus traz a bênção sobre Noé. E aqui nós vemos isso. Nós vemos que Deus dá essa bênção, e a bênção ela consiste no quê? Primeiro, em eles multiplicarem, eles se multiplicarem sobre a terra, em eles mostrarem que podem agora contar com a bênção do Senhor para serem assim fecundos, para encher a terra. Agora a terra dependia, para ser multiplicada, dependia deles. Não existia outra família sobre a terra, não existia outra pessoa, e Deus estava então abençoando eles, para eles serem fecundos, e assim eles multiplicarem a humanidade. Eles tinham que encher a terra. Vejam então nessa parte da bênção como Deus vai e designa eles para eles fazerem isso, para eles multiplicarem. Hoje em dia nós vemos que o ser fecundo e o multiplicar os filhos não está sendo como uma bênção. Pelo contrário, hoje o contrário que parece ser bênção nos dias de hoje. Quanto menos filhos, melhor parece ser. Quanto menos filhos, mais abençoada a pessoa pensa que é. Mas na palavra a gente sempre vê ao contrário. Na palavra a gente sempre vê que não funciona dessa forma. Então, guarda isso no seu coração. Se você é solteiro ainda, ou se você é um jovem casal, lembre-se disso. A bênção em ter filhos. A bênção em multiplicar sobre a terra. Guarde isso no seu coração. Isso foi o que Deus deu para Noé e para os seus filhos ali, para eles multiplicarem sobre a terra. E assim aconteceu. Então guarde, filho é uma bênção do Senhor. O ser fecundo e se multiplicar sobre a terra é uma bênção do Senhor. Hoje também nós vemos o contrário como uma bênção. As pessoas pensam que é uma bênção, né? Quando existe hoje o chamado direito da mulher de abortar. Isso é o contrário da bênção do Senhor. Isso traz maldição sobre aquela mulher e sobre a família, porque toda a família irá sofrer com toda essa situação. Então, guarde isso no seu coração, a bênção de ser fecundo e se multiplicar. Outra bênção, nesse ponto aqui, né, que nós vemos da aliança de Deus, a bênção. Outra bênção é a proteção. A proteção. Olha o versículo 2. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Olha que interessante, essa proteção do Senhor. E é tão real isso, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir ao mato, algum local assim, onde tem uma natureza ali bem típica, né? E ali tem os animais quando eles veem a gente, veem o ser humano, o que acontece? Eles fogem. Eles têm medo do ser humano. E até as pessoas falam assim, eu tenho medo de ir no mato por encontrar um bicho ali, né? Mas até uma cobra, a pessoa fala, mas a cobra, quando ela vê o ser humano, o instinto dela é sair, é fugir. A maioria dos animais, se você ver assim, se não tiver numa situação de que ele está se sentindo atacado, o que vai acontecer? Ele vai fugir.
ele tem pavor, ele tem medo. E assim é o que acontece aqui. Isso Deus colocou ali para Noé, para sua família, para a humanidade daquela época, uma proteção sobre aquela família, uma proteção sobre os seres humanos, de que eles seriam aqueles que seriam os mordomos da terra. E assim eles teriam poder sobre os animais. Nessa questão de proteção, na bênção da proteção, nós vemos também sobre o alimento. Há uma questão ali que se coloca no versículo 3, ali nós vemos, no versículo 4, perdão, diz que a carne será para alimento. Daí está dizendo ali, carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Interessante isso que é colocado aqui. As pessoas podem pensar, mas como assim? Nós comemos carne hoje, nós vemos ali que a carne está vermelha, o sangue, tudo isso aí. O que está acontecendo aqui? Eu creio realmente do meu coração que Deus colocou essa regra, essa lei aqui para Noé e sua família, porque naquela época a carne não era como é hoje. Eles matavam seus animais e eles eram animais selvagens. Depois que se multiplicou e os animais se multiplicam rápido, eram animais selvagens e ela poderia ter ali, porque a natureza já estava contaminada, poderia ter muita doença ali naquele local e nos animais mesmo. E nós sabemos, eu lembro até que se falava muito da carne de porco, antigamente, que a carne de porco ela tem que ser bem assada, porque ela tem uma doença ali que pode se passar quando a carne não está bem assada, quando está meio crua. E eu creio que isso foi uma proteção do Senhor para essa família, para Noé e seus filhos, que eles deveriam comer a carne sem o sangue. Eles deveriam deixar a carne bem assada. Por quê? Para não se contaminar, para não ter uma doença. Imagina, eram poucas pessoas ali naquela região e em todo o planeta Terra eram só eles. E eles eram responsáveis de encher a Terra. Imagina qualquer contaminação ali, dizimava a terra. Deus teria começado, não sei como seria, porque não aconteceu isso. Mas Deus colocou que não deveria comer com o sangue a carne. Então eles deveriam deixar escorrer bem o sangue e poderiam comer assim do alimento. Então nós vemos essa proteção do Senhor, que eles não deveriam comer a carne com o sangue. E nós vemos também a proteção do Senhor, nessa parte da bênção, também do homem contra o próprio homem. Porque no versículo 6 diz assim, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Aqui estava sendo visto, então, que o homem poderia acabar querendo matar o seu próximo, matar um outro homem. E Deus aqui já está mostrando que não era para fazer isso, não era para matar, não era para derramar o sangue de nenhum homem. Porque o homem é feito segundo a imagem de Deus. E é assim que está aqui. E assim nós devemos fazer. Isso é uma proteção do Senhor. Olha como essa aliança de Deus consiste na bênção, e a bênção vem a multiplicação e essa proteção de Deus sobre o homem contra os animais, contra as doenças e contra também o homicídio, contra essa violência que o homem poderia causar contra o próprio homem. A proteção do Senhor nós vemos aqui. Então, aliança de Deus. O homem, ali Noé, não merecia nada, mas Deus dá a forma de se salvar. E depois depois da arca, depois do dilúvio, ele ainda dá a bênção através dessa aliança. Então, assim nós vemos também como parte da bênção. E o último ponto, dentro da bênção. O que nós vemos também? Vemos a provisão do Senhor. Porque nós falamos sobre a proteção ali do homem, comendo a carne, mas Deus deu a carne. Deus deu o alimento também. E não só a carne, mas Ele continuou dando a erva verde. O versículo 3, tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Antes, se nós olharmos, e até pouco tempo eu pensava, e olha que eu já li a Bíblia várias vezes, eu pensava que lá na criação, lá no início, Deus tinha dado também
os animais já naquela época para o homem comer. Mas lá no início, lá no Jardim do Éden, Deus não tinha dado o animal para Adão e Eva comer. Está bem claro, até eu falei isso um tempo numa reunião e um irmão depois veio falar comigo e olha só, leia bem direitinho ali. E ele não estava dizendo que era ainda para o homem comer a carne. Mais para frente nós vemos que é permitido, olha só aqui. Aqui está dizendo, tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então Deus dá a provisão agora também, na parte do alimento. Ele dá tanto a erva verde como a carne. Deus dá essa bênção para multiplicar, para quando se multiplicar ter essa proteção e também Deus dá a provisão. Vamos para o nosso segundo ponto. Nessa aliança com Deus nós vemos a bênção, mas nós também vemos a promessa. A promessa do Senhor. Olha só na promessa, onde que nós vemos isso? Versículo 8. Versículo 8 diz assim: Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então Deus dá uma promessa, dentro dessa aliança, Deus dá uma promessa à humanidade, que Ele não vai destruir mais, como está escrito ali no versículo 11. Não será mais destruído toda a carne por águas de dilúvio. Então Deus promete ao homem que Ele não vai destruir mais a terra por águas de dilúvio. Deus fala bem claro que Ele não irá usar mais de um dilúvio sobre a terra para acabar com a raça humana e com toda a carne que existe. Isso está falando sobre dilúvio, né? Não sei se em Apocalipse nós vemos Deus punindo os homens na terra, terça parte da terra, fala muito ali, mas não se aparece em Apocalipse nada sobre dilúvio ocorrendo, como ocorreu aqui, de dizimar, de Deus vir com essa ira e não dar salvação para mais ninguém. Pelo contrário, nós vemos o contrário disso aqui. Nós vemos que Deus ele guarda sempre, a partir disto, Ele sempre guarda um remanescente. Ele sempre guarda um povo seu, para continuar aqui nessa terra e para continuar multiplicando, como aconteceu aqui com Noé. Então Deus fala que não irá mais destruir toda a terra com dilúvio. Essa é a promessa. Deus firma uma aliança aqui. É interessante que o homem nessa aliança, ele só está recebendo. Numa aliança, muitas vezes nós vemos o que acontece nas alianças normalmente. A aliança, a pessoa dá uma parte, porque essa palavra aliança aqui no original, no hebraico, ela fala de um acordo. Um acordo, uma pessoa dá algo e a outra pessoa dá outra coisa em troca. É assim que funciona um acordo. E essa é a palavra aqui. Mas aqui Noé saiu da arca, está quietinho, está recebendo a bênção nessa aliança, está recebendo uma promessa do Senhor que Ele não vai destruir mais a terra toda. Olha só como o Senhor é maravilhoso. Olha a misericórdia do Senhor sobre aquela humanidade que Ele se irou e pensou em destruir toda a terra. Mas quando Ele encontrou fé na terra, encontrou a família de Noé, Ele teve misericórdia. E Ele deu até essa promessa agora, falando que Ele não irá destruir mais toda a terra através de dilúvio. Que bênção, que aliança do Senhor para conosco. Lembre-se, Deus está falando só para Noé e sua família aqui. Mas eram os humanos que tinham naquela época, era a humanidade toda que estava ali. Mas todo aquele que crer como Noé pode receber essa bênção, pode receber essa promessa. E o terceiro e último ponto, o sinal. Deus ele dá a bênção. Deus ele dá essa promessa. E para mostrar e deixar registrado, como se fosse hoje deixar registrado em cartório, mas ele deixa registrado no céu, o sinal. Versículo 12. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança. Então ele está falando, eu faço essa aliança e eu estou mostrando a aliança. Da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas
gerações que virão depois, nós. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Então nós vemos aqui Deus registrando, mostrando para Noé, isso é verdadeiro. Como? Colocando um arco no céu. Colocando hoje o que nós chamamos do arco-íris, lá no céu. Pode ver, você quando está um dia assim que está um solzinho e a chuva, aparece o arco-íris. Está lá no céu, esse arco celeste, lá no céu. Muito lindo. Eu gosto muito de ver, tem vezes que ele está meio fraquinho, mas tem vezes que ele está tão forte. E nós vemos aquilo ali como o quê? Uma marca do Senhor. Não foi aqui não fala que é um sinal, uma marca só para Noé e seus filhos, mas aqui fala que é um sinal, é um marco para perpétuas gerações, ou seja, para sempre. Isso aqui aconteceu lá no início da humanidade. E até hoje nós vemos o quê? O arco no céu. O arco da aliança do Senhor entre Deus e a terra. Ele fala assim: será por sinal da aliança entre mim e a terra. Que bênção, que promessa, que sinal que nós temos através dessa aliança. Se através de tudo isso você duvidar, de todas essas coisas que estão descritas aqui, olhe para o céu num dia que estiver aparecendo o arco de Deus, o arco celeste, e ali você vai ver que ele é o arco da aliança, onde Deus livrou Noé e sua família. Deixou registrado para todos saberem que Noé e sua família são abençoados, que eles têm uma promessa e que agora ficou ali no céu a marca disso tudo que ocorreu, o sinal, o arco dessa aliança de Deus com a terra, de Deus com o homem. E não só com a terra, com o homem, mas aqui fala de todos os seres viventes. Então é uma aliança de Deus com o homem, a humanidade, com os seres viventes e com toda a terra. Então isso é uma marca para toda a terra. Se você diz assim, eu não creio em Deus, olha, Deus aqui está mostrando esse sinal. Ele está mostrando esse sinal que ele tem uma aliança com você que não é filho de Deus ainda, mas que ele não vai destruir a terra toda. Por quê? Porque ele disse, simplesmente assim com o dilúvio, ele não vai destruir. Mas cuidado, não é aqui que acaba a história da humanidade. Mais para frente nós vemos que Deus também abre na história um momento para a salvação. Ele abriu em Noé um momento para a salvação de toda a humanidade. Noé creu e a sua família e ele foram salvos. E hoje nós vemos através de Cristo Jesus, quando o Pai enviou seu Filho à terra e abriu ali um momento para a salvação de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Este obterá do Senhor a salvação que irá levar você para a eternidade. Basta você fazer o quê? Se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Como Noé entrou na arca, você entrar no caminho da salvação em Cristo Jesus. Crer nele, viver para ele, se entregar a ele. E ali você vai obter a salvação que está descrita aqui na palavra. A salvação dos seus pecados. A salvação que te levará para a morte eterna. E obterá do Senhor a vida eterna. Não só com essas bênçãos descritas aqui, mas com bênçãos ainda maior. Com uma bênção eterna. Você quer receber do Senhor esta aliança? Deus quer uma aliança
quer fazer uma aliança com você. Deus deixou aberto e nos faz hoje este convite. Quem quer também participar dessa aliança? Você quer? Se você quer, você tem fé de que Deus foi e livrou Noé e sua família naquela época e hoje está livrando pessoas da morte eterna. Eu quero convidar você a orar comigo e não falar comigo simplesmente, mas falar com Deus. E orar a Deus e pedir a Deus essa salvação e pedir a Deus que faça essa aliança com você. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor é esse Deus que deu a salvação para Noé, deu como fazer a arca, mostrou tudo e assim Noé fez e foi salvo, ele e sua casa. E hoje, Senhor, nós temos também tudo descrito aqui, o Senhor vindo até nós, o Senhor mostrando misericórdia e o Senhor querendo mostrar essa aliança em Cristo Jesus para conosco. Senhor, nós precisamos, Senhor, para vivermos, para assim existirmos eternamente com o Senhor e adorarmos ao Senhor para sempre, nós precisamos dessa aliança em Cristo Jesus. Senhor, se hoje há alguém, aonde quer que esteja, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, Pai, que está com esse desejo de receber essa vida nova, essa vida em Cristo Jesus, que lá, aonde ela está, ela receba do Senhor essa aliança para a vida eterna, recebendo a bênção em Cristo Jesus, recebendo o cumprimento dessa promessa, recebendo o sinal que é o Espírito Santo em seu coração. Em nome do Senhor Jesus eu oro e ministro, Senhor, o teu poder através, Deus, da tua palavra sobre a vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Guarde em seu coração essa aliança de Deus para com você. Um abraço e até mais.